Quando a gente fala sobre o mundo espiritual, é impossível a gente introduzir esse assunto sem falar sobre a maldição hereditária. Vamos partir do princípio da maldição hereditária. O que é a maldição hereditária e o quanto ela é real. Então, Yang, a maldição hereditária, ela é algo que é bíblico. Êxodo vai dizer, o livro de Êxodo, capítulo 34, vai dizer que Deus visita o pecado dos pais nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aí vamos dizer, mas Jesus veio para trazer a proposta do sangue. Mas se nós vivemos no pecado, somos legítimos filhos de Adão. E se somos legítimos filhos de Adão, não temos acesso ao sangue de Cristo. Porque só acessa o sangue de Cristo quem rompe e renuncia ao pecado. Se nós não temos o conhecimento de não nos adaptarmos ao pecado, o que vai acontecer? Ali o sangue não faz efeito. E ali estamos corrompidos nas maldições. Você vê, Yang, que tem pessoas que elas carregam as mesmas marcas hereditárias familiares. Sim. Pessoas inteiras, famílias inteiras em que todos têm a mesma doença de coração. Sim. A mesma doença no joelho, a família inteira tem. Ai, todo mundo tem dor no joelho. O mesmo ponto específico. O mesmo ponto específico. Por quê? Aquele pecado não foi confessado. Se ele não foi confessado, não houve renúncia. E se não há renúncia, não há acesso ao sangue. O que houve com Esdras? Esdras diz, quebrem as alianças com os estrangeiros. Sim. 3 dias de jejum, renúncia e propósito, para que houvesse acesso ao Pai. O que houve com Daniel? Daniel assume a proposta do pecado do povo, para que o quê? Ele pudesse pedir perdão pelo pecado. Neemias, tu é levantado para restaurar a cidade. E o rei olha para o semblante e vê algo diferente na vida de Neemias. Neemias chora, jejua, e ele vai identificar. Ele fala, vem cá, vocês não estão vendo a vergonha que vocês estão vivendo? Vocês não estão vendo a miséria, porque onde há miséria, há propósito demoníaco. Aonde há miséria, há pecado que não foi confessado. Se não foi confessado, ali há legitimidade, autoridade espiritual. Porque, Yang, os demônios não respeitam roupa cristã. Os demônios não respeitam Bíblia. Eles respeitam a Bíblia quando ela é utilizada, não quando ela está debaixo do braço. Uau. Muitos de nós acreditamos que porque temos um cargo na igreja, porque estamos pregando, porque estamos disputando um microfone, ou porque estamos vivendo algo dentro de um propósito religioso, que ali nós estamos tendo acesso ao sangue. Muitos corações contaminados por inveja, fofoca, contenda e a legitimidade por tais. Então, se eu não entendo que há pecado na minha geração, ou mesmo em mim, os pecados que eu cometo são altares que mantêm pecados geracionais. E se eu não identifico, eu não confesso. Se eu não confesso, eu não tenho acesso ao sangue. Se eu não tenho acesso ao sangue, eu não tenho acesso ao Filho. Se eu não tenho acesso ao Filho, eu não tenho acesso ao Pai. E quantos de nós estamos enganados, achando que estamos só sendo provados? Qual é o filho que pedindo pão, o pai vai dar pedra? Quantos de nós estamos pedindo pão, pão, pão e só estamos vivendo de pedra? Por quê? Porque a interferência do pecado geracional, das iniquidades, transgressões, estão nos rompendo de viver a totalidade daquilo que o Filho foi chamado pelo Pai a viver, o sacrifício na cruz. Porque o profeta Isaías, ele vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Como que eu posso ser um cristão? E aí a gente entra no propósito, no assunto de demônios territoriais. Mas, pastora, demônios territoriais sim. Pessoas vivendo debaixo de maldição, tomando remédio controlado, vivendo uma vida de escassez. E eu vou entrar nesse assunto. Uma vida de miséria, uma vida de rompimento emocional, espiritual, intelectual, material. Por quê? Porque não entendem que o acesso de Cristo é através da renúncia do pecado. O quanto a infelicidade no amor, ela pode estar ligada a uma maldição hereditária. Na verdade, está 100% conectada. Famílias que têm derramamento de sangue.
Eu falo porque eu vim de uma família que teve muito derramamento de sangue, suicídio, aborto, adultério. Famílias que têm derramamento de sangue e aquele derramamento de sangue não é confessado, ali é um propósito de infelicidade permanente. E como nós não nos conectamos com a renúncia, com o arrependimento, então aqueles demônios têm legitimidade para operarem em gerações. Eu volto aonde Davi, ele diz assim, a cidade está 3 anos em fome. O que está acontecendo? Vamos consultar o espiritual. E aí o espiritual diz assim, por conta do derramamento de sangue na vida de Saul, na casa de Saul, há fome na cidade. Então muitos de nós estamos vivendo fome sentimental, escassez no campo emocional, no campo financeiro, em todas as áreas, porque pecados não foram confessados. E aí nós também levantamos pecados através de relações sexuais, através de mentiras, através de orgulho, mágoa, e isso vai alimentando e nutrindo a eficiência daqueles demônios territoriais. E por que nós chamamos de demônios territoriais? Porque eles fazem territórios para garantir que a proposta de Satanás esteja de pé. E quantos de nós estamos vivendo a proposta de Satanás? Carregando um caminho religioso, dizendo, por que eu não rompo? Por que eu sou um crente, estou no monte, oro? Por que eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa, Yang. Por que eu não venço? Por que eu não rompo? Eu não faço mal para ninguém. Por que eu não sou feliz na área amorosa se eu não prejudico ninguém? E aquela pessoa ela vai se adaptando à proposta da infelicidade. Ela vai se acostumando a ser infeliz. O tempo passa e o tempo oportuno de Deus não se cumpre na vida daquela pessoa. Por quê? Porque aonde não tem pecado confessado, há interferência de demônios. Portais estão abertos e a legitimidade e impedimento da proposta de Deus se cumprir. Sim. Nesse ponto, assim, por exemplo, pastora, da questão do sentimento, às vezes, que a pessoa tem. A pessoa que não consegue amar, que ela é infeliz. Como é, na prática, a ação de um demônio no emocional e no coração da pessoa para ela não ter felicidade no amor? Então, eles rompem uma proposta. Geralmente, eles vêm o quê? De avó, porque ali teve um aborto, ali teve um suicídio, ali teve um adultério. Então, aonde tem uma dessas marcas, eles têm autoridade para assumir aquela linhagem. Então, eles vêm trazendo legitimidade para aquela linhagem e ali adoecendo todas as pessoas na área infeliz, trazendo aquelas pessoas com uma infelicidade. E aí são pessoas oprimidas, deprimidas, debilitadas emocionalmente, perturbadas intelectualmente. E aí elas trazem cicatrizes de quê? Insônia, pesadelos, síndromes, fortes crises de ansiedade. Você já conheceu uma pessoa que o corpo todo dela dói? O corpo todo dela dói. Os ossos doem. A pessoa, ela tem uma dor na coluna que ela não consegue andar direito, ela não tem disposição para limpar uma casa, lavar uma louça, para reagir. Falou em ela arrumar um emprego, o coração começa a acelerar. Ali é o quê? Há uma frequência, um ataque espiritual. E por quê, pastora? Porque naquela família não foi renunciado os pecados. Se não houve renúncia, há legitimidade espiritual negativa. Então, por que Jesus foi entregue como cordeiro vivo? Para que nós entendêssemos que maldição nenhuma pode estar de pé quando nós entendemos que o acesso ao sangue de Cristo é através da renúncia do pecado. E aí nós temos acesso direto ao nosso Pai, para que nenhuma frequência espiritual permaneça em nós. Então por que tem muitas famílias que ninguém é feliz no campo amoroso? Porque não houve renúncia. Então as pessoas estão adaptadas. Elas saem de uma situação, entram em outra, entram em outra, e elas não encontram um ponto. Quando elas amam alguém, a pessoa não ama elas. Quando a pessoa ama elas, elas não amam aquela pessoa. Então elas estão sempre vivendo o desencontro. São os acessos que nunca eram para ser gerados. Porque se não temos a visão do sangue de Cristo, temos a visão turva, como os cegos que Jesus passava e curava. Se temos a visão turva, não conseguimos enxergar aquilo que é proposto pelo céu para nós. Então ficamos gerando acesso onde nunca deveríamos ter entrado. É quando falamos assim, eu nunca deveria ter me envolvido com essa pessoa. A prova hoje que Timóteo dizia o quê? Sobre os narcisistas. São as pessoas hoje avarentas, egoístas, mesquinhas, medíocres. Quantas pessoas em relacionamentos narcisistas
carregando códigos e heranças de maldições hereditárias que não era para elas carregarem. Porque naquela família não levantou-se o Neemias, ou não quis levantar os muros. Esdras ouviu falar e não quis renunciar às alianças com os estrangeiros. E Daniel não quis assumir o pecado para que fosse confessado. Quantos de nós temos autorresponsabilidade sobre o sangue familiar e estamos nos eximindo porque não queremos pagar o preço, porque achamos que pagar o preço é pagar de acordo com o nosso sentido intelectual, eu chamo de inteligência espiritual. Meu Deus, uau. Quando na verdade não. É quando nós somos chamados, porque Sim. propósitos é um chamado. Deus nos chama e diz assim, olha, você foi levantado por essa família. Abraão, você é tu uma bênção, filho. Eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber que eu te levantei para mudar a história. A bênção está em você. Você é o próprio bênção. Eu te levantei para mudar a história, não só da tua família, mas de famílias. As experiências que quando nós vencemos o pecado é para que nós passemos de nível no campo espiritual e para que pessoas sejam curadas através dos nossos testemunhos. Sim. Então muitas pessoas estão infelizes, principalmente na área amorosa, porque elas não enxergam, elas se adaptam. Ninguém dá sorte nessa família. Já ouviu falar? Ah, nós não damos sorte no amor. Ai, aqui ninguém dá certo. Aí cantamos, eu vou entrar na frequência daqui a pouquinho da música. Sim. Cantamos e louvamos de forma diabólica ao propósito da infelicidade que o diabo já está naquela família há gerações. Achamos bonito a adaptação. Você pode ver que vem de muito música de sofrência, sim, música de diluição emocional, porque é o quê? É a proposta que o diabo trabalha. O diabo nos acessa através dos portais, e a música é um portal. Então isso é só um dos portais. A infelicidade, ela pode ser geracional, ela pode ser o quê? Alguém que levantou uma palavra pelas tuas costas, alguém que levantou uma obra de magia negra contra você e aquele trabalho não foi desfeito, alguém que gera um orgulho no teu coração e você fica alimentando aquela vingança e aquilo ali é o quê? Uma frequência. É uma frequência. Ao invés de você liberar o perdão, você dá acesso ao diabo através de uma vingança, porque você fica querendo provar para aquela pessoa que você pode. E ali gera o quê? Uma dependência aos maus tratos. Já vimos quantas pessoas nessa geração dependentes? Dependentes emocionais, dependentes a maus tratos, dependentes de validação, dependentes de autoaprovação. Porque há uma outra camada. Yang, recentemente, eu acabei de sair de um jejum de 7 dias só na água. E o Espírito Santo falou, quero você recolhida. E ali eu comecei a sentir dores de dependência emocionais e maus tratos. E são dores terríveis. E o Senhor falou assim, porque tem pessoas que estão dependentes não de outras pessoas, mas daquilo que foram geradas. Se elas foram maltratadas pelos pais, o diabo conecta elas a relacionamentos em que elas vão viver os mesmos maus tratos. E elas vão ficar ali provando o seu valor. Elas vão ficar ali liberando o seu valor, comendo na mão de uma outra pessoa para provar que ela tem validação. Então temos vivido uma geração Yang de validação. Temos que validar. Temos que estar ali mostrando quem somos. Se não formos validados, estamos enfermos. E aí a gente chama da geração mimizenta, né? Que é aquela geração que se não tiver a validação, ela está enferma, ela está doente, ela está vivendo uma frequência de desapropriação, quando na verdade estamos sendo levados por frequências espirituais. São principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas ela é no espiritual. E quantos de nós estamos tendo a nossa oração interferida porque não estamos permanentes no propósito? Daniel, no primeiro dia nós ouvimos a tua oração, mas foi no 21º dia que nós estamos chegando aqui. Porque se tu não permanece, tu perde a proposta. Sim. Quantos de nós estamos jogando fora a proposta? Porque no meio do processo não queremos revelar o sangue. E o sangue nos conecta a Cristo, código. Nos conecta ao quê? Ao sangue de Cristo que nos leva à cura através do Pai. Então, muitos de nós queremos iniciar um propósito, mas a interferência é grande no mundo espiritual, por principados e potestades. Eu tô cansado, tá muito dolorido. Mas Daniel tinha que permanecer.
porque havia uma cidade perecida, e se ele não permanece, ele não vence. Agora, um outro ponto também, né, justamente nessa questão da maldição hereditária, que é com relação aos vícios, né? O pai foi um alcoólatra, o avô foi um alcoólatra, o bisavô também, e aí você tem já ali um filho que tem uma propensão a se tornar também um alcoólatra. Como quebrar os vícios espirituais, principalmente aquelas pessoas que elas não conseguem de forma alguma parar de beber e parar de fumar. A pessoa que tenta e não consegue. Aí a pergunta é: a pessoa que tenta parar de fumar e não consegue, o quanto isso pode estar ligado ao mundo espiritual? Yang, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa uma droga, uma pessoa que é viciada em dependência, está 100% conectado a uma raiz geracional. Porque os demônios, eles se alimentam dos nossos acessos. Quando a pessoa fuma, ela está alimentando ali uma legião. Quando ela é dependente emocionalmente, eles estão humilhando aquela pessoa através de raízes. Quando um avô, ele não confessou o pecado, não renunciou ao vício, aquilo pode não atingir a geração dos filhos, mas atinge dos netos. E aí você diz assim: o meu filho está viciado em maconha, em cocaína. O meu pai era dependente do álcool. Então o que acontece? Aquele pecado passou e vai passar para a próxima geração se aquilo não for confessado. Porque existem linhagens, existem demônios que dominam mentalidades, cabeças. Então, se aquele pecado não for confessado, aquele demônio ele assume o autocomando daquela mentalidade daquela geração. E ali ele está pronto para a próxima geração, para adoecer mais uma geração. Então, são pessoas que falam assim: o meu filho está igualzinho meu pai. Pode reparar. Ele é viciado, ele sai um dia, volta 3 depois. O meu pai era assim. O meu filho bate em mulheres, o meu pai também batia. Você pode reparar que é tudo um código conectado. Satanás, ele nos conecta através do sangue. Porque sangue é o quê? É condução de código. Então, nós somos conduzidos pelo sangue. E Satanás também, quando há legitimidade, ele nos conduz através do sangue ao vício, à opressão, à depressão, à ansiedade, ao sofrimento, à infelicidade, ao rompimento financeiro, às crenças militantes. Porque quando há um domínio intelectual de demônios, existem crenças militantes, como eu nunca vou ser feliz no campo amoroso. Eu não nasci para prosperar. Eu sempre vou ser um assalariado. Mas quem é que disse isso? A pessoa não enxerga o rompimento na vida dela. Ela fica numa caixa, e aquela caixa ali é comandada por quê? Por raízes hereditárias. E ela dali não passa daquele propósito. Agora vamos para um contexto aqui, casa. Qual é a importância de você realmente ter a sua casa como algo muito íntimo seu, não receber qualquer pessoa em casa, né? Às vezes a gente vê muitas mulheres que: ah, não, amiga, vai lá em casa, vamos lá que eu vou te dar uma roupa, vai lá em casa jantar. O quanto você receber pessoas na sua casa mal intencionadas, sem você saber, pode ter um peso muito forte no mundo espiritual. Yang, vamos para a Bíblia. Abraão era íntimo de Ló. Ló era íntimo de Abraão. Era sobrinho, criado como filho. Mas Ló não era íntimo de Deus. E se Ló não era íntimo de Deus, ele era interferência no propósito de Abraão. Tanto é que Deus fala: Abraão, já mandei você desconectar Ló. Agora manda ele escolher um lado e você vai para outro. Porque existem propósitos em nossa vida que estão rompidos. Porque existem frequências que nós geramos, que não são geradas por Deus. Porque fica muito claro que Ló não era amigo de Deus. Ele escolhe o quê? O lado mais raso e mais sujo, que era Sodoma e Gomorra, onde não havia justo. E Abraão era profundo em um propósito de ser uma bênção para as próximas gerações. Então, muitas das vezes, nós trazemos interferência ao nosso ambiente familiar, à nossa casa, dando legitimidade aos demônios territoriais. E a gente vai entrar nesse assunto, né, sobre geladeiras, canos furados, sujeira, e pessoas trazem aquele peso emocional. Yang, você já foi numa casa, ou você já entrou num ambiente que você diz assim: caramba, eu saí carregado. Sim. Me senti mal. Determinada pessoa veio até mim: meu Deus, eu tô me sentindo cansado. Porque pessoas são acessos.
pessoas são portais, pessoas são geradoras de aliança. E dependendo da aliança que aquela pessoa tem, se não for com Deus, ela vem subtrair a tua energia. Por isso que você encontra com uma pessoa e diz, eu estou extremamente cansado, enfadado. Porque tem pessoas que são portais abertos de pecado, são sugadoras de energia. Como que é isso na prática, no mundo espiritual? As pessoas que sugam... Como identificar uma pessoa que suga a sua energia no mundo espiritual sem você perceber? Yang, quando Satanás ele foi expulso, ele perde o acesso ao recebimento que vem do alto, que é a energia pura que vem do nosso Pai. Então ele se alimenta o quê? Da nossa energia. Muitas pessoas são acesso satânico. Elas entram no ambiente, elas subtraem a tua energia. Elas entram até você, elas trazem tudo que você tem para elas e no final você fica vazio. Se você não tiver a visão espiritual. E como que nós temos a visão espiritual, Yang? Através da intimidade. Porque crente que não tem intimidade, ou pessoas que não têm intimidade com Deus, elas ficam acessando qualquer um em qualquer tempo por conta do quê? Da carência. Porque se não temos a intimidade com Deus, nos tornamos pessoas sem frequência. E pessoas sem frequência colocam dentro das suas casas qualquer um. Vivem e conversam e contam suas histórias para qualquer um. Conhece pessoas que vão na fila do banco e contam suas histórias para qualquer um que acabaram de conhecer? Sem saber o que aquelas pessoas carregam, sem saber aonde elas estão, o que elas fazem de suas vidas. Então, muitos de nós estamos gerando acesso às nossas casas, trazendo maldições, pobreza, escassez, confusão. Você já viu mulheres, Yang, que botam outras amigas para deitarem na cama que deitam com seus amigos, com seus maridos? Elas trazem mulheres para dentro da sua casa, deita na cama, amiga. Como assim? Aquilo ali é um leito de intimidade. Há um propósito de Deus. Propósitos de Deus na Terra não podem gerar intimidades, a não ser que sejam conexões conectadas por Deus mesmo. Sim, que Deus é. Tudo que não é conectado por Deus gera maldição nos ambientes. Então, por que eu falo muito dos demônios territoriais? Inclusive, tem um livro Demônios Territoriais que eu escrevi. Por quê? Porque aonde há um acesso que não provém de Deus, há legitimidade para demônios operarem. E eles geram territórios. Pessoas podem gerar territórios de escassez. E aí você conhece um invejoso, que ele suga toda a tua energia, depois ele está sentado na cadeira onde você está, e você está para fora? Assim é o acesso. Quantas pessoas entram num ambiente para subtrair aquilo que Deus tem para você? Dali ela faz o quê? Ela gera o acesso para tirar a sanção do propósito. Muitas pessoas estão sendo Dalila na vida dos outros. Entram, subtraem o propósito e depois elas saem como se nada tivesse acontecido. Agora, outro ponto também é justamente sobre roupas emprestadas. O quanto não é recomendável a pessoa ela emprestar uma roupa para alguém. Tipo, não, amiga, vem cá que eu vou te prestar um vestido. O quanto existe a energia, o quanto o mundo espiritual ele é real nessa questão da roupa que você veste. Porque roupa é energia. Tudo que nós vestimos e tudo que está na nossa casa é consagrado ao Senhor. Como eu posso pegar algo que me cabe? Aí a gente vai para aquela proposta de Davi. A armadura de Saul não cabia em Davi. Não era propósito de Deus. Como é que eu posso pegar uma roupa minha e emprestar para uma outra pessoa que talvez não tenha o mesmo propósito e a mesma energia celestial que eu? Davi não poderia vencer Golias carregando a armadura de Saul. Nós não podemos emprestar aquilo que nos foi entregue pelo céu. Porque roupa, casa, eletrodomésticos, utensílios é aquilo que Deus provê sobre nós. Como é que eu vou pegar algo e vou abrir um portal emprestando para alguém? Ali eu estou o quê? Gerando um propósito de aliança. E ali pode ter uma volta o quê? De uma infidelidade do lado da pessoa, que gera o quê? Um despertencimento financeiro, emocional, sentimental, doença. Quantas pessoas eu atendo, Yang, que a pessoa diz assim, depois que uma pessoa entrou na minha casa, meu casamento acabou. Depois que uma pessoa entrou na minha casa, minha vida financeira foi destruída. Depois que determinada pessoa passou a frequentar aqui, meu filho passou a ter amigos imaginários, síndromes, começou a ter surtos psicóticos na madrugada, porque aquela pessoa era o portal que o diabo precisava para acessar aquele ambiente consagrado ao céu. E aquele crente deu 5 minutos de bobeira
e gerou acesso onde não deveria ter gerado por falta de maturidade cristã, relacionamento. A pessoa que ela tem a paralisia do sono, a pessoa que ela acorda de madrugada e não consegue mexer o seu corpo. A ciência tenta explicar isso de uma forma, mas eu sei que o mundo espiritual ele tem também a sua explicação para isso que acontece. Vamos pelo mundo espiritual. O que significa a pessoa ela acordar e não conseguir mexer o corpo, apenas abrir os olhos? Autodomínio espiritual. Aquele espírito, seja ele geracional ou ele entrou através de um portal como sexo, porque sexo também é um portal, violento, que a pessoa carrega o que a outra pessoa tem, trabalho levantado, se a pessoa estiver fraca espiritualmente, alguém fez uma obra contra ela, aquilo ali vai ter pertencimento, sim. Então ele gera um domínio mental. Você pode ver que a paralisia do sono, você quer voltar e você não consegue. E assim é na vida presencial. O cara quer ter o controle da vida, mas ele não consegue. É o mesmo fator de identidade na paralisia do sono, é o que a pessoa vive na vida dela. Ela vai olhar para a vida dela, ela quer ter autocontrole, mas ela não tem. Ela do nada ela surta, do nada ela está endividada, do nada ela não consegue promover-se, ela não consegue andar. Ela quase foi alguma coisa. Ela quase foi promovida, ela quase casou, ela quase comprou um carro, ela quase foi feliz, ela está sempre no quase. Por quê? Porque a paralisia do sono é um sinal de quê? De domínio mental. A pessoa quer voltar da paralisia do sono, não é um domínio corporal. Domina a mente, alma e espírito. Domina a mente, alma e espírito. E é o mesmo caso, por exemplo, para pessoas que veem vultos à noite. O que isso pode significar? Isso é manifestação espiritual. Uhum. Ou aquele pecado não foi confessado, ou o que eu falei, existem brechas. Aonde há brechas, há ali o rompimento da intimidade com Deus. Então, se a pessoa está vendo um vulto, ela está escutando vozes, tem um portal aberto. Sim. E esse portal é aberto o quê? Para demônios operarem. Como é que um crente ele vai ter dentro da sua casa, como é que uma pessoa ele vai ver dentro da sua casa um vulto? Ele vai ouvir vozes, porque tem alguma coisa ali que é algum portal que está aberto, que precisa ser confessado, ali ele precisa se santificar, ali ele precisa renunciar à proposta do diabo para viver a proposta de Deus. Porque não é natural. Uma pessoa está dentro de casa, vê um vulto passar, ela está com a visão aberta vendo demônios. Do nada ela Do vê... nada, não tem. E você pode ver que a pessoa que vê vultos, escuta vozes, ela pode ver que dentro daquela casa tem gente doente o tempo todo. Miséria. A prosperidade não entra. Tem sempre um eletrodoméstico quebrando, Yang. Você já reparou a casa de pessoas que ela conserta uma geladeira, quebra o carro, conserta a máquina de lavar, fica ruim? Você já reparou que tem casa que o tempo todo se quebra? Quando a pessoa diz assim, esse mês eu vou comprar uma coisa melhor. Aí alguém adoece. Então ela tem que empregar aquele dinheiro num propósito de remédio. Então a pessoa nunca consegue sair o quê? Do rompimento do deserto. Os ciclos de Amaleque não são quebrados. Por quê? As pessoas não conseguem acessar a proposta da terra prometida porque Amaleque subtrai, ele vem saqueando. E quantos de nós estamos sendo saqueados por Amaleque? Por quê? Porque não estamos conseguindo seguir a proposta de Deus. No meio do deserto vamos fraquejando, enfraquecendo, cansando e Amaleque subtrai tudo que é nosso. Você pode ver que tem casa que tudo se quebra. A pessoa não consegue ter nada. Não entra nada novo, ela não consegue ter uma roupa nova, ela não consegue ter um eletrodoméstico bom e o que tem quebra.